Oi gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa nova parte da série Manifest-se, a fase final. Mas antes de começar, por favor, já deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, bora lá pro vídeo. Sexta passada estreou parte 2 da série Manifest da quarta temporada e eu já fiz vídeos sobre a primeira parte que eu vou deixar aqui nos cards principalmente, mas vamos falar mais a fundo sobre essa quarta temporada. Primeiramente, mais importante, do final da primeira parte o começo dessa segunda parte se passaram 8 meses. Só que a gente vê que no final da primeira temporada o pessoal que cuida dos passageiros praticamente obrigam a eles a ficarem isolados, principalmente. Então, a partir desse momento da segunda parte, eles ficam isolados. E outra coisa, a gente vai falar sobre a Mika, que a gente vê que os passageiros estão isolados, né, na verdade. Só que, diferente da Mika, a gente vê que lá no final da primeira parte, que o Zeke dá a sua vida para salvar o Cal, né, na verdade. Então a gente vê o Mika entendendo tudo, né, na verdade, o que estava acontecendo com ela, de aceitar que o Zeke não está mais com ela. Mas em alguns momentos dessa parte a gente vê que o Zeke aparece como se fosse um chamado para ela, né? Só que lógico, ele conversa com ela, ele empara ela, né, no caso. Então a gente vê que a personagem da Mika entende um pouco mais do porquê que o Zeke, que ele fez isso, né, na verdade. Então a gente vê a Mika evoluindo muito nessa segunda parte. E principalmente nessa segunda parte a gente vê que ela e o Jared se aproximam novamente. E de novo os dois, né, no caso, ficam juntos. Eu não gostei dessa parte, lógico, eu não gosto dos dois juntos. Eu tava gostando quando que o Jared tava com a Zendaya, né? Então, os dois, né, no caso, são juntos bem. Só que ele com a Mika não é exatamente nesse caso. Então, eu acho que o Jared, com certeza, não vou muito estender muito sobre ele, mas até agora, nesse momento, quando os dois ficam juntos, até achei muito, sabe, não sei falar a palavra certa a dizer sobre os dois juntos, mas estava dando muito certo aos dois juntos a ficarem juntos, né, na verdade. Então eu acho que foi muito certeira para os dois, né, realmente ficarem juntos. Então, lógico que o pai da Mika, né, no caso, ficou ruim. Ele teve um derrame. Então, quando a Mika desiste de ficar lá dentro, para ficar ao lado do pai dela. Acho que essa parte da série a gente vê que o Jared estava no momento certo, que a Mika estava disposta a dar a chance para ele. Então, acho que o Jared não precisava se aproveitar nesse momento que a Mika estava passando junto com o pai. Mas sobre os dois eu realmente não shippo, realmente, desculpa pra quem shippa o Jared com a Mika. Não entendo, mas tudo bem. Vou falar do Cal, que a gente vê nessa segunda parte, entendendo mais sobre os poderes da Safira, entendendo mais o Cal e tentando solucionar os chamados dele. E um certo momento que a gente vê os chamados dos outros passageiros, né, no caso, algum momento da série a gente vê que eles conseguem pegar a Angelina, impedir ela a fazer as coisas erradas, né, no caso. A gente vê que o Ben, ele impede ela fazer mais coisas erradas, então ele decide injetar aquela injeção que a Save
criou para impedir os chamados, né? Quem lembra disso? Então, ele aproveita dessa situação que ele ainda está vulnerável, né, no caso. Então, ele no caso, ele aproveita, né, desse caso para poder injetar essa injeção dela. E após disso, todas as pessoas pararam de receber os chamados. Só que a gente vê ao decorrer da série que a gente descobre que as pessoas não estavam recebendo chamados porque os chamados estavam dentro do avião. Então, nesse momento que o Cal recebe pela primeira vez a receber um chamado, depois de muito tempo, né, sem receber esses chamados, né, no caso, então o Cal começa a ver todos os chamados de todos os passageiros. Então ele fica muito sobrecarregado de receber todos os chamados. Ele se propõe a tudo a receber os chamados e também cumprir esses todos os chamados. Então ele fica muito sobrecarregado por causa disso. E nesses momentos que ele estava muito sobrecarregado, a gente vê muito esse lado dele, né, no caso. Então, eu gostei muito do Cal por causa disso. A gente vai entendendo um pouco mais os poderes da Safira, principalmente. E outro ponto importante além os poderes da Safira, depois de tudo que ali, né, no caso, estava ali acontecendo, a gente também a volta do piloto comandou o avião. Ele volta nessa segunda parte, só que a gente vê que também as pessoas que estavam coordenando esse isolamento deles, eles né, no caso, aproveitam a fazer experiências com ele principalmente. Então acho que foi uma parte muito importante para a série, principalmente a gente tem esse piloto, principalmente tem uma conexão com as pragas do Egito. Então ele que traz as pragas do Egito, só que só teve duas pragas, que é do gafanhotos e o mar do sangue, o rio do sangue, né, no caso. Então a gente vê essas duas pragas nessa série. E outra coisa, comentando sobre isso, falando que a gente vê acompanhando a série, tem um vulcão debaixo de Nova York. Então, todas essas confusões que a gente vê na série, eles tentando impedir esse vulcão, a data da morte, acontecendo essas pragas do Egito, tudo isso estava tudo conectado. Então a gente, todas essas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo estavam tudo ligadas. O vulcão, as pragas do Egito, o equilíbrio entre o bem e o mal. Foi uma parte muito interessante de ver a série, porque foi o momento mais tenso da série. Essas partes, principalmente de mistério, eu gostei mais ainda. A série entregou muito nessa parte. A história dos outros passageiros, dos chamados, que de cada episódio com ela fala de um passageiro. Então eu gostei eu gostei muito a história dos passageiros, principalmente dos chamados, né? O núcleo, então eu gostei bastante. E depois de tudo isso que aconteceu na série, a gente vê que aquela organização que estava coordenando o isolamento dos passageiros, a gente vê que eles acabam arrancando 100% dos passageiros daquele local. Então foi um momento muito intenso para eles ficarem presos obrigatoriamente obrigados, né, na verdade. Então foi um momento muito tenso para eles. Então foi o momento mais tenso da série, principalmente. Só que ao longo desse acontecimento, quando o vulcão aparece, né, de verdade, foi o momento mais tenso da série. E além disso, a gente vai alguns meses passando,
A Andrea é dona de uma empresa ao lado desse isolamento. Então ela decide quebrar a parede para poder salvar os passageiros de lá de dentro. Então foi o momento mais interessante da série. Foi o momento mais trouxe mais esperança para os passageiros, principalmente do Ben e das meninas que estavam presas lá junto com eles, que é a Oliver e a Eden. Então eu gostei muito desse momento, e principalmente foi o momento que revela que a Andrea está grávida do Jared. Foi um momento interessante para a série de ver ela grávida e tentando salvar os passageiros. E além disso, a gente vê que também a Save volta a dona da própria organização e pede ela o vulcão, né, no caso. Então ela tranca a Save em outro lugar, só que ela volta. E eu gostei desse momento quando ela volta, principalmente. E uma coisa que eu não gostei de ter jogado ela para o bem. Não precisava de ela e o Ben funcionam muito bem juntos, porém só apenas amizade. Não como não romântico. Eu não vejo os dois sendo um casal de verdade. Então eu prefiro os dois sendo apenas amigos. Não precisa forçar uma amizade para virar um casal, né? Sinceramente. Então foi um momento desnecessário na série. A gente vê no último episódio que o avião sai de dentro do vulcão. Então a gente vê que o avião saindo nada. E óbvio que os passageiros precisavam entrar no avião e fazer o mesmo trajeto, o que eles fizeram o mesmo trajeto há 5 anos atrás. Então, quando eles fazem esse trajeto, a gente vê 11 passageiros pagando seus pecados, inclusive a própria Angelina. Então, foi um momento bem aliviante para eles de ver a Angelina morta. Então, precisava ela pagar os seus pecados. Não foi eles que fizeram isso, foi o Deus, né? Foi a mensagem que na série, independente se você tem o poder, tem que usar para o bem, não para o mal. Então ela usou o poder dessa filha para o mal. Então foi um momento bem reflexível, e foi um momento muito bom que o Ben agiu como que ela agisse com ele. Então foi um momento que ele entendeu a mensagem quando a Oliver descobriu a verdade sobre esse equilíbrio, né? Então foi um momento bem interessante da série, principalmente. E quando no último minutos do último episódio, a gente vê eles voltando há 5 anos atrás. Então, de onde eles ficaram esses 5 anos e meio tentando solucionar os chamados, tudo que eles passaram, praticamente não existiu. Então, quando eles voltaram para o passado, de onde eles, no caso, deveriam ter desembarcado, foi um momento muito legal de ver esse momento deles. E principalmente foi um momento que a Micaela diz para o Jared que ela não quer ficar com ele. Então, um momento que eu gostei bastante, principalmente. E outra coisa, foi o momento que eu mais gostei, principalmente quando eu vi o Zeke. Quando nos momentos dessas temporadas, os dois, né, no caso, tiveram várias chances de se encontrar, e praticamente os dois não encontraram. Então, o Zeke era assim, apaixonado pela Zeke e ela por ele. Então, eu gostei de ver que a Mika foi atrás dele. Gostei desse momento quando ela vai atrás dele. Não realmente do Darwin, né, no caso. Realmente eu gostei desse final. Eu gostei quando o Ben reconta a Grace viva. O Cal praticamente não lembra de nada, porque a gente viu que ele que funiu, né, entre o vulcão e ele, né, no caso.
Então ele não lembra de nada. A Oliver deu a entender que ela lembra de tudo, principalmente lembra do TG, né, no caso. Então foi um momento muito legal de fechar um ciclo da série. Então, contrário de muita gente que eu já vi pela internet que não gostou do final, eu principalmente gostei muito. Fechou o ciclo, ganhou um final decente, principalmente. Então, obrigada Netflix que comprou os direitos da série, que deu o final perfeito pra série, que eu gostei demais do final da série de Manifestos. Então, é isso. Se vocês gostarem da série também, comente aqui embaixo. E se não gostaram, também comente aqui embaixo também, tá, gente? Então, comente aí se vocês gostaram do final ou não. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!